Independente, quando foi fundado em 10 de 73, foi fundado pela família Vieira, onde Dona Hilda, ela hoje falecida, era a cabeça da equipe do Independente, e junto com Ivaldo, Ivanilda, Iracilde, Irailde, Pingo, Punaré, e a galera todinha da família Vieira estava junto para que nós possamos dar continuidade ao Independente. O Independente iniciou seu futebol no estádio da Gameleira. Então, daí por diante, ele começou a se formar uma equipe que tinha uma formação dos grandes jogadores. Esses jogadores foi que deu muitas vitórias ao Independente Futebol Clube. Então, por aí, eu só tenho que agradecer a família Vieira e a todos os atletas de Petrolândia, né, que jogou no Independente, que teve umas grandes vitórias, como em cima do Caveira, teve na Portuguesa, o Infante e outros times que vinham jogar em Petrolândia. Dificilmente o Independente perdia um jogo no estádio Manuel Dias da Mota, eu quero o Galegão também lá em Petrolândia Velha. Por isso, eu estou aqui para agradecer a todos eles. Nossa dedicação sempre foi o futebol, sempre amamos o futebol. E aí nós tivemos início, eu, Ivaldo, Heron, no Olímpico, que era chamado Trianeja. E daí por diante, a minha participação entre eu e Nestor foi formar o Independente. Esse Independente glorioso, que deu muitas glórias. E junto com a família Vieira, a gente fez muitos jogos por aí, sendo eles aqueles com muitas vitórias. Então nós participamos, eu comecei com 10 anos de idade, entendeu? No Olímpico. E participei com o Independente com 15 anos. Foi aí onde foi a formação do Independente glorioso. Jogamos todas as regiões por aí com muito bons resultados. E assim, nós temos que agradecer desde o início, como eu já falei, esses atletas maravilhosos que jogavam por amor à camisa. Dava gosto de você ver o Independente jogar, entendeu? Todos os times que vinham para aqui sentiam medo de jogar com o Independente porque ele era poderoso. Se chamava a Serpente do Sertão. Então por aí foi quando começou o Independente e na nossa região aqui ficou muito conhecido. Até hoje, mesmo sem existir o pessoal, cadê o Independente? Não tem mais como, porque não tem mais jogadores daquela base do Independente que jogar por amor à camisa. Hoje é difícil você fazer futebol, porque tem que arcar com despesas muito altas. E aí nós não temos condições de manter esses atletas que querem dinheiro para jogar. Então, para o Independente não podia ser assim. Podia sim, com amor à camisa. E hoje não existe mais isso. E aí, como já falei aí nas palavras anteriores, tivemos um campeonato lá em Itaparica, onde o Independente, com seu amor à camisa, sem dinheiro, sem nada, ganhamos o campeonato itaparicano do ano de 1981, com aquelas grandes equipes como Azimuth, SSI, Mendes Júnior e outras equipes famosas. Entendeu? Por esse motivo é que eu agradeço muito os atletas, sempre eu digo, só tenho que agradecer os atletas do Independente Futebol Clube. E em 89, aqui em Petrolândia, no campeonato petrolandense, nós fomos campeão também. Então, tudo isso é um fruto de boas amizades, de amor à camisa. E é aquela questão, eu fiz futebol em Petrolândia e Itaparica sem dinheiro, onde as firmas investiam muito e eu terminei sendo campeão, sem gastar quase nada, possivelmente só com a amizade dos meus amigos, que me consideravam, e por esse motivo chegamos a ser campeão, tanto em Itaparica como em Petrolândia. E esses atletas que deram muita glória ao Independente, Zé Vieira, Fernandão, Fedegoso, Finado Moacir, Heron, Ozevan, Tuí e outros que participaram também dessa campanha do Independente Futebol Clube, como fundadores. E aqui em Itaparica, outros também que foram um grande destaque no campeonato de Itaparica, que nós somos campeão, chama-se Barrinha. Barrinha fez 7 gols em 2 jogos. E nós temos também nosso lateral direito, Jurandir, craque de bola, que também ajudou a gente a ser campeão em Itaparica. Então, só isso eu tenho que desejar a todos eles. E na época nós iniciamos como Heron. Heron era o grande destaque, era o goleiro do Independente Futebol Clube. E por esse motivo, tinha também no meio de campo Ivaldo, Loxa e Metralhas, grandes bandos de jogadores. Isso na gestão passada. E quando a gente chegou a ser campeão em Itaparica, o meio de campo era Lopes, Dinho e Dadá. Um meio de campo inesquecível. Você olhava assim, você não tinha como dizer assim, como é que ganha um meio de campo desse? Só tinha craque no SSI, e a gente chegava a dominar o SSI, Mendes Júnior, Azimuth, e fazia bons jogos. Por esse motivo, o Independente teve muito conhecimento na nossa região. Pronto. Desde já, gente, eu digo a vocês, na Velha Petrolândia, nosso estado de Uiutão, ela era areião, era poeirão, entendeu? Só jogava quem sabia, quem tem conhecimento como era o areião.
Porque se desse partido para cima do Independente, era goleado. A maioria dos times que vinham para Petrolândia tomava goleada, entendeu? E era um poeirão. Hoje, e tinha time de futebol, tinha campeonato, a gente jogava com todos os times, não parava de jogar. Todo domingo tinha jogo no Nilton, na Petrolândia Velha. Aqui em Petrolândia, quando se iniciou nesse gramado, nesse estado maravilhoso, nós ainda participamos de uns 3 campeonatos. Fomos campeão do primeiro e os 2 últimos nós perdemos o campeonato. E hoje nós temos aqui um estádio maravilhoso que nós temos, mas não tem atleta, não tem jogador, entendeu? Não tem um time fixo fazer, isso aqui é o time que vai representar a Petrolândia. Hoje não existe mais. Tem muitos atletas, mas time formado não tem. Então é isso que eu tenho que deixar um esclarecimento de um estádio de poeirão para um gramado. E hoje nós não temos mais time de futebol em Petrolândia para se representar a Petrolândia. O Independente começou, que tu até nem tocou nesse assunto, eu acho. Nós tínhamos um time chamado, não sei se era Triandejo, na época era Nestor Soares, que era o dono lá. E nós fazíamos parte, até a camisa era preta e vermelha. Fosse o Flamengo hoje, né? Aí, negócio da divergência que houve, muito pouca, né? Mas, que até hoje, graças a Deus, nós somos amigos. Mas, aí nós separamos, né? Eles ficaram com as camisas para lá e nós montamos. Aí eu digo, rapaz, vamos, já que nós separamos aí, vamos botar o nome Independente, que tinha aquele Independente da Argentina, que era muito bom na época também, né? 72, 73. Aí começou aí, né? E fomos melhorando o time, né? Botamos, colocamos, aí começamos logo, aí começamos a juntar a família, né? Jogando no Iltão. Todo domingo, não podia falhar, tinha de guerra, a gente tinha que jogar fora, mas ia uma vez perdida, porque já estava um vício tão grande lá do Independente no Iltão que nós não poderíamos ir para lugar nenhum. Aí começou em família, né? No caso, eu, tu e Heron, né? Jogadores, e minhas irmãs, minha mãe, né? Tomando de conta, ela como porteira, outra como vendedora de ingresso. E aí se foi, né? E graças a Deus deu tudo certo, fomos jogando, fomos evoluindo no futebol. E o time da gente foi, como se diz, criando, expandiu por todo o sertão, e depois foi aparecendo até no Recife. Então isso aí foi muito importante para nós, tá? Aí fomos juntando outros jogadores com a gente, dificilmente saía, sempre chegava mais um, mas o que estava sempre continuava. E o time foi evoluindo, né? E nós chegamos na fase que chegamos, né? Graças a Deus muito bem. E inclusive quando os times vinham jogar de fora, vinham jogar em casa, em Petrolândia, né? A boia era em casa, na casa de mãe, minha mãe que vinha preparar a comida. Aconteceu até de dormir do pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, vieram jogar uma vez lá, e dormir em casa. Então era isso, café, almoço, tudo em casa. E pronto, à tarde era o futebol. E tava lá, minha irmã e minha mãe, tudo, uma na porteira, uma na mortaria e outro na bilheteria, menino. E foi assim, sabe? Então, o time foi evoluindo, como eu falei nesse instante, cada vez mais. Tinha um time muito forte, realmente, né? Uns caras que a gente lembra muito. E nem Franta, Luxa, Heron, meu irmão, Moacir. Aí tinha Gobá, Nandão, Valdão, Totó, que foi um dos grandes goleiros da nossa equipe. Tem outros também que jogaram depois, como Nezinho Braz, Ratinho, João Leodoro, mas quem começou foi Totó. Era um dos melhores goleiros que tinha na região aí. Então, naquela época, nós fomos evoluindo, como eu disse. E chamamos o time, chamava time de fora e longe, como chamamos a minha cidade de Recife, Belo Jardim, Arco Verde, e aí por aí ia, né? E o time foi progredindo e chegamos onde chegamos, né? E só foi praticamente desmanchando um pouquinho depois de 85, por isso que a gente já, o pessoal jogando lá pelo time da Chesta aqui, como eu mesmo, já saí do SSI para jogar no SSI, assim, jogar no Azimuth, Nandão, Heron também, muitos, né? Mas só que o primeiro campeão realmente foi o Independente, porque ainda estava todo mundo, só estava eu fora, porque eu já comecei muito cedo a trabalhar na Chelsea e tive que jogar na equipe lá. Então foi isso, é isso, né, que aconteceu. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, rodamos até muito, seguramos a barra até muito tempo, né, como jogamos muitas vezes em Paulo Afonso,
né? Já com uma equipe modificada, mas ainda deu certo. Então é isso aí, né? Era uma diversão, nós fizemos era um time que é o seguinte, todo domingo tinha que ter aquele jogo lá. Todo domingo o pessoal já sabia que tinha o jogo do Independente. Então, rapaz, a torcida tinha um prazer. É, nós mesmos, para começar, nós nos preparávamos como? Correndo dentro da cidade de Petrolândia. Todo dia de madrugada nós estávamos na ativa. E de domingo já era certo. Aí aconteceu até de, às vezes a gente saía para jogar fora uma vez perdido. E aconteceu de vezes de tu ir dividir até o time. Inclusive nós tivemos até umas 2 derrotas por causa disso, que ele dividiu o time. Senão vamos para lá uma vez, nós fomos jogar em Poço da Cruz mesmo. Nós já tínhamos ganho uma vez lá um jogo de 3-0 lá dentro, lá em Itacuruba, aliás, lá em Poço da Cruz. E nesse dia o time da Itacuruba veio jogar em Petrolina e deu no Independente. Por quê? Porque nós dividimos o time, para sair um cascaiozinho, né? Aí nós perdemos lá, nós perdemos em Belo Jardim, nós perdemos em Poço da Cruz e o Independente perdeu para o Itacuruba dentro de Petrolândia. Aí foi obrigado a ter a revanche depois, né? E foi o que aconteceu. Depois, aí nós já com o time completo, nós demos descontamos até, e meio pesado, os caras não acharam nem bom. Disseram até que nós deixamos eles passando fome para depois ganhar deles. Eu encontrei depois de bem uns 30 anos, encontrei um cara lá no Projeto Caraíba, naquele jogo lá, nós ganhamos para vocês, depois nós fomos jogar lá, vocês chamarem, deixaram nós levaram uma sorveteria lá, que era de Luiz Carlos, né, na época. E deram um sanduíche velho lá para nós, não sei o que. Não, rapaz, não foi assim, aí para convencer ele foi difícil. Mas já tinha passado muito tempo. Então aconteceu muito isso aí, sabe? Aí outra vez, nós saímos também, quando foi, rapaz, nós fomos jogar em outro canto, outro lugar também, Belém. Levaram um time também diversificado, nós já tínhamos jogado com Belém muitas vezes, né? Já tinha ganho para ir perdido uma vez. Mas já tínhamos jogado muitas vezes. Mas levou um time meio diversificado. Aí o cara quando chegou lá disse, que nem Independente não tem nem Aeron, nem Valdo, nem Valdão, não sei quem, mas lá. Sei que tinha um lá, mas não era todos, né? Aí perdido para lá também, sei que os caras lá eram conhecidos da gente, né? Então essas são as histórias que a gente tem para contar, né? Eu fui um idealizador do nome Independente, na época, né? Aí começou eu com o Ituí, né? Aeron estava também no meio. E aí eu venho começando, aí fui pegando um ali, outro aqui, o time foi formando, inclusive a gente não tocou no assunto, mas nós tínhamos a Coca de Belé, nós tínhamos Pantica, que é irmão de Bacharel, Dio depois foi que entrou, até um falecido, cara muito primeiro com a gente. E Zé Vieira, Mário Jorge, Aeron na época era até goleiro, não era nem canto esquerdo, depois com o tempo que ele passou. Então nosso time ali já começou por ali, nós fomos jogar em Serra Talhada, começamos a sair jogando fora e o time estava mais ou menos já, né, numa fase boa. Aí foi melhorando cada vez mais. Depois, como eu falei antes, né? Veio chegando França, Lucha, Nandão. Nandão já estava, aliás, né? Fedegoso, um cara lá de Paulo Afonso, que deve comparecer no dia do completar os 50 anos. Se ele não comparecer, eu vou buscar ele lá, que eu passo sempre, eu vejo, eu sei onde ele mora lá. Ele até está em Petrolândia sempre, de sábado e domingo. Então era assim, tem uma turma muito bacana e a gente, graças a Deus, tinha gente que reclamava. Quando nós de domingo não tinha jogo lá, já ia reclamar da gente. Porque já era, como você perguntou aqui nesse santo, era um divertimento do pessoal de Petrolândia. Nós não tivemos que fazer uma vez, nós fazemos assim, rapaz, tá dando, era gente, o campo naquele tempo a população era menor, mas o pessoal gostava, né? Não tinha pra onde ir mesmo. E nós fomos na cerâmica lá da chefe, e achamos um bocado de madeira, barrota, e fizemos tipo um banco para o pessoal sentar, para o pessoal não ficar em pé, né? Quando ficar em pé, eu digo, não, é muita gente aqui, ficar em pé encostado no arame. Aí nós aproveitava a folga da gente, à tarde nós treinava de manhã, e à tarde nós ia fazer um banquinho lá. Fizemos uma fila, como diz o Matuto, uma fila, de um lado e de outro. E deu certo, graças a Deus, aí o pessoal tudo satisfeito, porque estava lá sentadinho, e assistindo o jogo da gente. E era muito bom, né? Naquela época era bom demais. Sempre dos melhores times de Paulo Afonso. Não é porque a gente ganhou, mas que na época era o futebol que dominava era o Paulo Afonso mesmo. E nós derrotávamos ele.
Mas foi muito bom. Eu não estava lá não, né? Porque eu já jogava no SSI. Mas teve uma confusão lá. Se eu não me engano, um torcedor do Independente era Tadeu Flamengo. Até acho que todo mundo sabe disso aí. E com o pessoal de Caraibeira. O Independente estava jogando com um canarinho de Caraibeira nesse dia. E parece que o Independente estava perdendo não sei de quanto. Aí virou para 5, estava perdendo 4-0 e virou. E teve uma confusão de Tadeu Flamengo com o pessoal de Caraibeira. E como naquele tempo a união era tão grande, de Petrolândia, que os torcedores e aí os jogadores que estavam em campo também, tem até o pessoal do Delmiro, João Carlos, que jogou comigo no Olímpio, em Delmiro também, pularam lá do gramado e foram ajudar a torcida bater no pessoal de Caraibeira. Então a partir dali aí expulsaram, eu acho que eu não estava, como eu disse, eu não estava nesse dia lá, mas eles, como eles ajudaram a bater expulsaram o jogador do Independente todinho. Então praticamente o Independente não tinha mais condições, porque tinha lá a quantidade de inscrição, né? Então o Independente caiu fora. E nesse ano o campeonato foi justamente, o campeão foi a gente que foi vice. Em 81 e 82 a gente foi campeão. E empatamos com a Mendes de Junho de 0-0 e fomos campeões, né? O SSI na época. Teve uma entrega de faixa, justamente a do 81, né? Que o Independente foi campeão e teve a entrega de faixa, entendeu? Eu jogava no Olímpio de Paulo Afonso, né? E vieram entregar a faixa do Tui chamou o pessoal do Olímpio para entregar a faixa. E eu não era do Independente, eu era do SSI, aí o pessoal do Olímpio, não, tu joga por a gente, rapaz, porque a gente não vai com muita gente, não sei o que mais. Eu disse, não, tudo bem. Aí fui jogar aí até o Olímpio ganhou 2-0 nesse dia. Mas teve um caso muito frustrante na época, que um jogador chamado Dário, que não era nem do Olímpio na época também, mas foi convidado para jogar, para completar o time, né? O Olímpio tinha até uma Kombi, que até nós compramos na época de um bingo que teve em Paulo Afonso. Eu era a gente vendendo de cartela e tudo, teve um bingo, aí o time do Olímpio comprou. A Kombi comprou uma sede lá, que é perto do INSS ali, que chamava, onde era de Gil de Castro. E no hora do jogo lá teve um zagueiro do Independente, chamado Benon, estava jogando pelo Independente. O rapaz deu um carrinho lá, mas um carrinho certo. Eu era do Olímpio, estava jogando no Olímpio, mas tem que falar a verdade. O rapaz deu um carrinho normal. E um colega meu, rapaz, chamado Dário, jogou por a gente, não era nem do Olímpio, mas jogou por a gente. Deu um chute no maxilar de Benoni, que era até casado com uma filha de Peçanha, um senhor que trabalhava na Hidrocefs. E o coitado do rapaz quebrou tudo lá, rapaz, já pensou. E foi hospitalizado, ainda bem que na época tinha um hospital muito bom em Itaparica, né? Como hoje tem, né? Mas na época era mais financiado pela Chance, era mais completo. E eu sei que mais Tui não deixou de dar assistência, o rapaz, toda semana ele ia lá ver como é que ele estava, tudo, até ele ficar bom. Depois ele foi até embora para Rio de Janeiro, mas nunca mais voltou. Ele parece que era até de Paulo Afonso, se eu não me engano. E nunca mais apareceu. Então tem muita. Só que na hora de sair, a torcida do Independente, todos de Petrolândia praticamente, tinha de Itaparica, mas não se envolveram. Invadiram lá para pegar esse cara e o cara só escapou, porque além naquele tempo a Chess tinha a guarda, né? E eu entrei no meio e pedi, pelo amor de Deus, que não fizesse com o rapaz, que eles queriam pegar mesmo. Não vou dizer nem quem era a turma, a turma quem conhece lá, que é os principais. E o cara saiu por pouco, escapou por pouco. Porque a guarda entrou no meio e eu segurei uma turma lá, rapaz, mas Vitar não compensa não. Ele já fez com o rapaz, mas o rapaz vai ficar bom aí. Não, esse safado vai, rapaz, não é tanta conversa, mas foi isso. Aí, por coincidência, quando chegou no meio do caminho, o pessoal de Paulo Afonso foi, não sei se o rapaz já saiu em outro carro intocado, né, porque não podia sair na Kombi. A Kombi foi comprada com um bingo que a gente vendeu cartela na época. Quando chegou lá perto de uma casa de farinha que tem todo mundo conhece, a Kombi incendiou. Os jogadores caíram tudo fora e disseram que foi o pessoal de Petrolândia, mas não foi. Kombi, você sabe, que aquele carro motor atrás, né, tem esse problema. Mas eu tenho certeza que não foi o pessoal daqui não, mas disseram que foi, né? E tá a dúvida até hoje. Pois muito obrigado aí, para mim foi um prazer dar esse depoimento, embora faltou muitas coisas ainda, você sabe que é coisa demais pra gente lembrar, né? Inclusive eu não toquei no assunto do meu amigo Miguel aqui, meu compadre Miguel ali, tem João Rodrigues também que jogou no Independente Pilta, certo? Aí, quem mais? Luizinho do Dudu, tem muitos mais que tem por aí. E eu não lembrei, tem até um rapaz de Belo Jardim chamado Ligeirinho, que jogou com a gente também, foi um dos baluartes quando a vitória que a gente teve em Floresta.
Neto, mas é isso aí. Né? Para mim foi um prazer e eu quero agradecer a você e a equipe toda, por isso que, pelo que eu pude me lembrar, né? Eu esqueci alguma coisa, mas é assim mesmo. Depois, quem sabe quem vem aí conversar pode até lembrar, mas valeu aí, muito obrigado. Pronto, como eu comecei a jogar no Independente, eu era centroavante, né? Aí sempre joguei, mas quando teve um dia que o lateral não veio. Aí disse, ó Miguel, você hoje vai ter que ser lateral, que o lateral não veio. Aí pronto, aí entrei lá e fiquei como lateral, e joguei, fui campeão várias vezes e pronto. Aí dali eu não saí mais. Aí quando foi um ano, aí sim, a torcida sempre queria que eu entrasse no primeiro tempo. Mas como tinha muito jogador bom na época, só entrava 11. E eu aí não tinha como eu entrasse. Aí sempre, todo segundo tempo eu entrava. Aí passou quando foi um ano, então eu saí. Não, vou sair do Independente para o Botafogo. Aí fui pro Botafogo. Na primeira rodada do campeonato eu já saí fora aí. Pronto. Quando foi no outro ano, já voltei para o Independente aí pronto. Aí fixei nele lá e não saí mais. Bem, pessoal, o registro de 50 anos de história do Independente é uma longa história realmente, um dos clubes mais longevos aqui do município de Petrolândia e da região, né? Particularmente, a minha história com o Independente foi curta, porque eu sou originário do Pelotas. Eu, Assis, Edson Madeira, Catita, Punaré, Alencar, Edísio, todos esses foram originários do Pelotas. Então a minha história realmente no futebol de campo começou no Pelotas e muito depois foi que eu fui convidado para participar como atleta do Independente e participei por alguns campeonatos. Não sei exatamente quantos campeonatos eu participei, mas era um sonho de todo jogador de futebol de Petrolândia jogar no Independente. O Independente era a agremiação que era referência em Petrolândia pelas conquistas, pela organização e era aquilo. Quem não jogou no Independente certamente teve vontade de jogar no Independente, porque era o time de maior torcida, o time que se destacou. O Pelotas, infelizmente, não teve continuidade, né? Os atletas que começaram no Pelotas foram muito jovens e depois começaram os campeonatos lá em Itaparica, né? Hoje Jatobá. Então, boa parte deles foram agregados às empresas que estavam fazendo a obra e o time acabou. O Pelotas ainda participou de um campeonato lá em Jatobá. Então, o Independente prevaleceu, permaneceu e a tendência era essa. Quem queria jogar futebol numa agremiação de prestígio e de renome, o caminho era o Independente. E eu tive a felicidade, embora num prazo muito curto e em poucas partidas, de figurar no quadro do Independente. Para mim, uma honra ter feito parte desses 50 anos do Independente, né? Hoje já não está tão ativo, mas a história permanece e o Independente certamente não morreu. É uma questão de tempo, eu acho, para que o Independente volte a disputar campeonatos aí, porque temos aí Tuí, que continua segurando essa bandeira de manter o Independente vivo e ativo. Então eu só tenho a agradecer a Tuí, ao pessoal que sempre comandou o Independente, por ter me convidado e ter feito parte dessa história. É isso aí. Muito obrigado. Meu nome é França, como todo mundo me conhece. Falar do Independente é muito fácil. Porque o Independente passou por um período de glórias, né? E na realidade, quando eu comecei no Independente, em 74. Quando eu voltei, eu estava estudando em Petrolina, e voltei, já estava jogando lá, com os meus 17 anos. E quando cheguei aqui em 74, aí Tuí tinha formado o Independente, o Petrolândia, o primeiro clube de Petrolândia tinha se acabado e Tuí formou o Independente. E me chamou para jogar no Independente. E eu ingressei em 74 no Independente. Fui jogar como centroavante. Na realidade, eu não era centroavante. Eu era um meia.
meia ofensivo. E não estava com deficiência de centroavante no Independente, e eu ingressei nessa função e me dei bem, e como Independente também. Eu joguei no Independente até 83. Certo? Nesse período teve alguns fatos, algumas partidas que ficou na memória de todo mundo que passou por essa época, né? Uma foi a partida em Floresta, que o time de Floresta não perdia há vários jogos. Vieram para aqui, nós ganhamos, e fomos para lá e ganhamos novamente. Fomos numa caravana, todo mundo, foi muita gente, foi um jogo muito especial esse, né? O outro foi contra o Caveira, em Paulo Afonso. Já tinha vindo para aqui jogar aqui o Olímpico, a Portuguesa, e o Caveira veio e perdeu de 5-1. O Caveira era simplesmente o campeão de Paulo Afonso, era campeão regional da Bahia, do interior da Bahia, e eles ficaram surpresos, né? E convidaram Tuí, o Independente, para a gente jogar em Paulo Afonso, dizendo que tinha jogado no chiqueiro de porco. E ofereceram uma grande quantia. Muitos que passaram por lá, passaram por esse jogo, lembram disso, né? E fomos para Paulo Afonso. E quando chegou lá, nesse time jogava eu, Antônio de Eusébio, Heron, Tuí, Ivaldo, Assis, Fedegoso e outros mais, né? Moral da história, a gente ganhou de 4-1 deles lá em Paulo Afonso. Esses dois fatos dessa época do Independente. E os outros dois foi o bicampeonato de Itaparica, né? Que a Chess formou, mas as empreiteiras formaram vários times fortes, tiraram muitos jogadores do Independente. O próprio Heron, irmão Tuí, já não jogava mais com a gente. E lá estava eu trabalhava nessa época em Cabrobó, vinha só para esses jogos final de semana, certo? Nesse time estava Assis, Ramalho, estava eu, estava Ivaldo já não estava mais, já tinha gente, a gente chamando gente de fora, porque eles já estavam levando empregado, não tinha mais loxa. E assim foi essa minha passagem pelo Independente. Eu tinha só um fato que eu gosto sempre de lembrar, das brincadeiras que a gente fazia no vestiário, né? Principalmente eu e Loxa, né? A gente ficava trancado nos banheiros, eu e ele, eu no banheiro e ele no outro, para ver quem entrava primeiro, né? Para ver os gritos da torcida, né? E a gente ficava aquela safadeza brincando. Daqui a pouco eu tossia, Loxa tossia, aí quando um saía, o outro saía atrás. E a gente ficava nessa brincadeira o tempo todo. Então, como torcedora, eu quero dizer da importância do Independente para animar as nossas tardes de domingo paradas em Petrolândia. Nada acontecia, não tinha nada para fazer. Então, a gente aproveitava o futebol. Quem gostava de futebol ia para torcer e quem não gostava ia dar folia para se encontrar, para encontrar os amigos, para paquerar, para ver as pernas bonitas dos jogadores de futebol e fazer, porque era uma coisa empolgante. Eu morava na rua que o povo passava para ir para o campo, depois que casei já e tudo, e era isso, o povo passava e era empolgação, comentando, alegre, aquela alegria, e a gente se animava aí junto também. Era muito bom.